Olá, Tutameia está ao vivo nesses tempos de pandemia de coronavírus. Nós aqui nos nossos estúdios quarentênicos, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado da tela vai conversar conosco hoje a desembargadora Kenarik Bodigian. Não sei se eu pronunciei direito o nome, desculpe se errei. Mas antes de iniciarmos a entrevista, a Eleonora vai apresentá-la com mais detalhes e fazer a primeira pergunta. Eu queria a nossa solidariedade, nosso carinho, nosso abraço para todas as vítimas, os parentes, familiares das vítimas do coronavírus no país. O total de mortes já chega quase aos 75 mil no Brasil. Ontem, o consórcio de imprensa registrou, o último boletim registra 74.262 mortes. São quase 2 milhões de infectados no Brasil. 1.931.204 brasileiros, pessoas que vivem no Brasil pelo coronavírus. É sobre isso e muito mais que a gente vai conversar agora, então, com a desembargadora Eleonora. Traga mais detalhes. Desembargadora Kenarik, muito obrigada por você estar aqui hoje, ainda que remotamente, nos nossos estúdios tutameicos. Eu queria começar perguntando justamente sobre essa questão do coronavírus, que é um ponto importante no pedido de impeachment que foi protocolado ontem na Câmara dos Deputados e que, entre muitos outros assuntos, né, ele disseca praticamente os crimes cometidos por Bolsonaro, mostra a responsabilidade do presidente nessa pandemia. Você pode explicar para a gente como é que é a relação, como pode relacionar Bolsonaro a essa pandemia e falar um pouco sobre esse pedido de impeachment? Bom, primeiro agradecer a vocês dois, Eleonora e Rodolfo, pela oportunidade de estar aqui. Fazia tempo que eu estava atrás desse encontro, né? Vocês atrás de mim, nunca estava dando certo, mas eu falei até, poxa, acho que vai dar certo dessa vez. Então, estou feliz por estar junto de vocês dois e de todo mundo que está nos acompanhando. Eu também queria registrar essa minha solidariedade com o povo brasileiro, por todo o momento difícil que nós passamos, né? Nós vivemos um momento de crise absoluta no país, crise econômica, social e sanitária. E, além da crise, junto com ela, um Brasil de dor, né? Dor pelas mortes, dor pela insegurança do que está por vir, dor por tudo que está acontecendo, por tudo que está se perdendo no país. Então, a minha solidariedade com todos os brasileiros que passam por essa situação, especialmente aos familiares dos 75 mil brasileiros que faleceram em razão da Covid e dos 2 milhões que estão infectados, né, com o vírus. Acho que a Covid-19 aqui no Brasil, de uma certa forma, ele revelou com muito mais clareza tudo que vinha acontecendo desde a posse do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele agudizou e jogou luz, lançou luz a tudo que estava acontecendo no Brasil, inclusive na questão da saúde, né? Em relação à saúde, especificamente, o que nós estávamos vendo era uma política de contrariedade ao princípio constitucional que está estabelecido na nossa Constituição como uma proteção. Veja, o nosso artigo 196 da Constituição Federal diz que a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem o quê? A redução dos riscos de doença e outros agravos, com acesso universal e igualitário. Então, essa proposta, que é a base, que é a cabeça do artigo 196, depois ele tem outras minúcias sobre esse tema, é a política esperada em relação à saúde, e não era isso que a gente já estava vendo. O desmantelamento do SUS, o descaso com a questão da saúde, e veio se revelar de uma forma muito mais contundente
com a Covid-19, né, em razão da pandemia, tudo ficou muito mais claro para a população. Então, o tratamento que foi dado pelo presidente em relação a esse tema tão sensível deixou muito claro o que aqui estava a Jair Bolsonaro. Aqui está ainda, né? Ele desprezou completamente a proteção à saúde da população e à vida da população pela forma como venha atendendo a política de saúde, né? Começou realmente com essa desarticulação do SUS, do Sistema Único de Saúde, escancarando esse desprezo absoluto, né? Começa ele minimizando, inclusive a própria Covid, né? Desprezando, e a gente ficou, todo mundo ouviu ele falar, não, é só uma gripezinha, já começa o distrato com a questão de saúde, minorando uma coisa que é grave, e que todo mundo estava sabendo que era grave, porque vinha já acontecendo de outros países, né, com muita maior antecedência do que nós brasileiros, e nós estávamos vendo o que estava acontecendo, como os outros países estavam encarando essa situação. E ele atua, então, nesse aspecto com absoluto desprezo, né? Por isso que chama de gripezinha, e afrontando de todos os modos, tudo que estava sendo orientado cientificamente, né, pela Organização Mundial de Saúde e também as próprias instituições científicas nacionais, desacreditando, né, incentivando, inclusive, chegamos agora a um limite de incentivar a população a se medicar com remédios que nem têm eficácia comprovada. Ainda mais recentemente, o ex-ministro mencionou a omissão, que ele quis que omitissem dados das perspectivas de avaliação que estava sendo feita do que aconteceria aqui no Brasil, quer dizer, escondendo dados. Os dados são públicos, não pertencem a ele, né? Não pertencem ao governo. Então, eu acho que esse conjunto, a própria conduta também é interessante observar, né? Porque a autoridade, ela atua de várias formas, por omissão, por ação, e a verbalização, o modo como uma autoridade pública, especialmente um presidente da República, que é o poder máximo do poder executivo, né, de um país, do nosso Brasil, a forma como ele lidava a comunicação. Então, se apresentar publicamente, cumprimentar as pessoas, ir a aglomerações, fomentar as aglomerações, isso tudo é um conjunto que mostra que esse aspecto da saúde ficou muito vulnerado nesse governo Bolsonaro. E eu acho que ainda vai além, né, porque vocês lembram, né, que alguns prefeitos, governadores começaram logo ali no começo da pandemia, tomando precauções, estabelecendo políticas de cuidado. E a gente viu quanto ele resistiu e afrontou essa autoridade dos prefeitos, dos governadores, tentando impedir que fossem adotadas medidas de proteção à população, ao ponto de ter que esses governadores ingressarem com ação para poder fazer uma política de proteção. Então, a situação é muito grave, e acho que realmente a Covid-19, a pandemia, revelou as faces mais claras, de forma muito mais clara desse governo que está aí desde o ano passado, né? Então, por suas ações aí, pelo que tem feito, o próprio Bolsonaro se transformou num fator de disseminação da pandemia, não? Sim, com certeza, né? A gente vê toda a conduta dele durante todo esse período, nós observamos que ele foi um agente, né? Ele e toda a sua equipe, a forma como ele conduzia, enfim. Mas eu acho que é importante pensar que o impeachment que foi apresentado ontem, um impeachment no dia 14 de julho, foi protocolado no dia 14 de julho, ele vem de uma constatação
de movimentos sociais, movimentos populares, que começam a fazer essa avaliação e verificar que a situação de desrespeito a todos os princípios constitucionais já estão no nível do insuportável, do não admissível, de não ser possível a gente conseguir tolerar o nível da violência que está sendo praticada, né? A gente tem que também ter claro, que eu acho que algo que é fundamental, é que como é colocado o impeachment dentro do nosso sistema, né? Dentro do Estado brasileiro. Olha, a gente tem que se colocar primeiro o que nos rege, né? Enquanto país, o que nos determina, o que nos conduz. E isso vem da nossa Constituição depois de um período de ditadura civil, militar, em que nós nos refizemos como país, né? E nós nos refizemos e instituímos um Estado democrático de direito. Isso está no preâmbulo da Constituição, nas primeiras letras da Constituição, diz que eles lá, né, a Assembleia Constituinte da época, se reuniu para quê? Para instituir um Estado democrático de direito. E quando vem a Constituição, ela se constitui e diz logo no primeiro artigo 1º, diz: a República Federativa do Brasil é formada pela União indissolúvel dos Estados-membros, municípios e Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito. E esse Estado democrático de direito tem conteúdo, tem os patamares que foram fixados pela população, né? São os conteúdos que tem lá na Constituição, tá estabelecido, não vem da minha cabeça, da sua ou de quem quer que seja. Tem fundamentos que estão ali: soberania, cidadania, dignidade. Tem objetivos muito claros que estão estabelecidos também lá. E tem princípios. Isso tudo que está ali na Constituição, eu falei especificamente desses primeiros artigos que fazem o arcabouço, o esqueleto da Constituição, estabeleceu da mesma forma um sistema que é um sistema de defesa da Constituição. Então, o impeachment vem dentro desse sistema de defesa da Constituição. Então, que sistema de defesa é esse, né? O que acontece para a gente fazer, incidir esse sistema de defesa? Esse sistema de defesa é para garantir isso que eu falei, né? Os princípios, os objetivos, os fundamentos do país, né? Qual é o projeto ético que está estabelecido. Quando existe falha, a gente aciona o sistema de defesa. Quando é o legislativo que, de algum modo, fere esses valores, etc. e tal, tem um controle judicial, né? Isso é feito em processos. Basicamente, são em processos que são realizados esse controle. Quando é o executivo que falha em relação à Constituição Federal, quando ele atenta à Constituição, nós temos um remédio, que é o quê? O processo de impedimento. E nesse sentido é que entra o impeachment, uma forma de defender o que está na Constituição. É a forma que a população tem de se defender quando um presidente da República exerce o poder de forma a ferir esses princípios, esses objetivos, esse projeto de país que foi colocado em 88 para uma transformação, né? O que se quer desde 88, não é uma coisa acabada, né? Transformar realidade tudo aquilo que eles escreveram como um objetivo, né? Aquilo que está na Constituição é para ser construído. Então, nenhum presidente, seja ele quem for, de que partido for, da quantidade de votos, isso é indiferente. Todo presidente e todo membro do Congresso também que foi eleito, quando eleito, eles têm que se atentar para o que está estabelecido na Constituição. Não fica ao bel prazer deles cumprir ou não a Constituição. Isso é uma obrigação. E nesse sentido é que se dá esse instrumento para a população. E acho que esse 1 ano e meio, e aí essa petição que foi protocolada ontem, mostra em vários eixos
a destruição, a contrariedade do Jair Bolsonaro em relação à Constituição. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, mostrar que o presidente da República, seja quem ele for, seja com quantos votos foi eleito, ele pode muita coisa, pode muito, mas não pode tudo. Um amigo meu usa frase em relação ao Supremo Tribunal Federal. Ele falou assim: o Supremo Tribunal Federal pode muito, mas não pode tudo. E aí eu vou parafrasear esse meu amigo e dizer: o presidente pode muito, mas não pode tudo. E o que ele pode, o que ele deve, é o que está inserido e determinado pelo povo brasileiro na Constituição Federal. E como que ele ofendeu ou atacou a Constituição, desrespeitou a Constituição, e como isso, então, pode ser punido? Olha, são vários eixos, né? Eu queria primeiro dizer que esse não é o primeiro pedido de impeachment que o Jair Bolsonaro tem contra si. Na verdade, esse protocolo de ontem é um recorde. Foram 52 pedidos de impeachment que já ingressaram no Congresso, né, na Câmara dos Deputados. Então, não é uma coisa que é também só do que está nesse impeachment. Esse impeachment analisou uma série de violações de várias ordens, né? Tem questão trabalhista, tem questão ambiental, tem a questão do racismo, tem a questão do mundo do trabalho. São vários aspectos de várias ordens que foram elencadas durante esse período, inclusive as políticas de saúde que nós começamos a conversar. Mas existem 52 pedidos. E como é que tramita esse pedido, né? Esse sistema de defesa que a gente fala, né? O sistema de defesa que inclui a ação de impedimento, que é conhecido assim com o nome de impeachment, ele pode ser apresentado por qualquer cidadão, apresenta perante ao presidente da Câmara, no caso foi o Rodrigo Maia. Ele analisa se há condições naquela peça jurídica de descrição de fato que pode caracterizar o crime de responsabilidade, e assim, entendendo, pauta para o plenário, e o plenário é que vai decidir se o presidente tem ou não que ser processado. Então, há uma demanda social muito grande, forte, para que essas demandas, essas denúncias todas que foram apresentadas sejam colocadas no plenário para que os deputados, em sua totalidade, possam efetivamente se manifestar se há condições de ter andamento os pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Depois, caso seja, porque tem duas opções aí, a Câmara ou entende que deve ou não deve instaurar o procedimento. E aí a gente fala que é uma questão política, né, que esse instrumento, esse sistema de defesa, tem um mix. Ele é um instrumento jurídico e é um instrumento político. Ele tem os dois lados, os dois elementos chaves. E esse aspecto, vamos dizer, jurídico, significa que o ato, eventualmente, que o presidente tenha praticado, esteja dentro daquilo que a Constituição diz que é crime de responsabilidade, né? Eu posso achar alguma coisa, vamos dizer, um absurdo, bárbaro, tal, não importa, aquilo está ou não está definido. Se não está definido, não pode ter um processo de impeachment. Tem que ser exatamente o que está previsto na nossa Constituição Federal, que tem um artigo que diz quais são os casos de impedimento, né? Ele diz que são crimes de responsabilidade os que atentem contra a Constituição Federal.
e especialmente, e elenca 7 hipóteses. E afora isso, existe uma lei, é uma lei antiga, uma lei de 1950, né, a 1750, que são dos crimes de responsabilidade. O crime de responsabilidade, diferente dos crimes comuns que a gente fala, né, os crimes comuns a pena é outra. Esse crime de responsabilidade é específico para o presidente da República, né? São crimes que ele comete e diz respeito a essa afronta da Constituição. E um dos artigos que eu acho muito importante é o artigo 85, o inciso 3, fala que atentem contra a Constituição, né, que se caracteriza especialmente contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. E aí nós temos uma série de artigos dentro também da nossa Constituição que elenca o que são os nossos direitos sociais, elenca o que são os direitos fundamentais. Então, há uma proteção muito particularizada em relação a esses direitos. Existem outras hipóteses também, livre exercício do poder legislativo e judiciário, do Ministério Público, enfim, existem outras hipóteses também. Mas o fato é, toda a acusação tem que vir dentro de um fato e que esse fato corresponda ao que está escrito na Constituição e na lei, para ver se existe essa adequação. Então, existe uma análise que é jurídica, que é esse aspecto que eu estou falando. E o outro aspecto é o aspecto político. Esse aspecto político é feito pela Câmara, que vai avaliar se deve se dar ou não continuidade, né? Não significa necessariamente, quando, vamos dizer, a Câmara arquiva, que não está configurado em termos jurídicos o crime de responsabilidade, né? É interessante que acho que nós nunca tivemos um presidente, pelo menos eu não me recordo, que tivesse ao mesmo tempo tantas hipóteses de afastamento, vou usar o termo afastamento como um termo geral, tá? Da presidência, né? Porque nós temos 3 hipóteses. Uma é essa do crime, que é esse que nós estamos falando, que é de crime de responsabilidade, né? Então, se ele comete crime de responsabilidade, depois de todo o processo, com todas as garantias, aí sim, depois, eu acho que eu não falei, né? Depois que a Câmara decide instaurar o processo, esse processo não fica na Câmara, vai para o Senado. E ali no Senado é como se funcionasse como se fossem os juízes, né? Os juízes que vão decidir se praticou ou não o crime, né? Então, no primeiro momento, é só dizer vai ter processo ou não, e depois ele realmente praticou o crime de responsabilidade ou não. São 2 momentos distintos. Então, nós temos, nesse caso, o crime de responsabilidade. Nós temos ainda em relação ao Jair Bolsonaro instaurado um inquérito que está na Procuradoria-Geral da República, que foi instaurado logo após a saída do ex-ministro Moro. E nós temos ainda no TSE um terceiro procedimento que diz respeito ali, chapa, ali no TSE, só no que diz respeito à questão eleitoral. E a consequência aí é diferente, né? Porque quando a gente fala crime de responsabilidade, crime comum, é só o presidente que está sendo averiguado. Quando a gente está falando lá no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, nós estamos falando da chapa que foi eleita, ou seja, ele e o Mourão, né? Então, as consequências são diversas. Bom, eu não sei se eu dei esse mapeamento assim, meio que geral do procedimento, não sei nem se era exatamente o que vocês estavam querendo saber. Essa petição, ela faz um recenseamento longo, detalhado, de todas essas
dessas ações do Bolsonaro desde o início. Diz que ele age de maneira grave, reiterada e sistemática, ofendendo a Constituição. O pedido fala que ele atua para desarticular as instituições. Em que medida, qual é o limite das políticas públicas que ele, eleito, pode desempenhar e qual é o limite que, ultrapassado, revela um crime? É destruir as instituições, atuar contra a população? Como é que... Porque ele sempre, os adeptos do Bolsonaro sempre podem argumentar que é a política dele, né? Por que essas políticas são criminosas, no ponto de vista da destruição da Constituição, das instituições? Entendi. Eleonora, uma coisa que é interessante pensar é que esse pedido de impeachment, né, ele teve uma construção que foi coletiva, né? E coletiva, e por isso ela tem essa legitimidade. Ela veio de vários movimentos sociais, de várias organizações sociais, de várias entidades. Claro que tivemos umas entidades propulsoras, né, MST, a UNE, a CUT, o Movimento Negro Unificado, a PIB, as frentes, Povo Sem Medo, Brasil Popular, a BGLT, são várias organizações que foram as propulsoras, mas ela englobou uma infinidade de organizações. E foram essas organizações que apontaram assim, quais eram as transgressões que eles enxergavam na vida deles, né? Então, a petição, na verdade, partiu de quem sofre a violação. Quem é que sente na pele, no dia a dia, o que está acontecendo no Brasil em todas as órbitas possíveis. Foram eles que indicaram para construir a petição, né? Não foram os juristas que fizeram esse levantamento, veio das organizações que debateram internamente, que apontaram o que estava acontecendo, que entenderam quais eram os problemas, e a partir deste apontamento é que foi analisado se aquilo que era apontado de fato constitui ou não crime de responsabilidade. Então são etapas que foram realizadas, e é importante dizer, porque ele resgata, de alguma forma, essa construção, a própria legitimidade, né? Foram cerca de mais de 1.000 organizações do Brasil inteiro, organizações gigantes, grandes, né? Que são as mais conhecidas, né? A UNE, eu não sei se eu cheguei a mencionar, a UNE também, eu cheguei a mencionar, sim. A UNE também se envolveu, mas assim, são organizações grandes que estão atuando no Brasil inteiro, que tem uma ação muito conhecida, né? Mas além dessas grandes organizações, tem organizações muito pequenas de cidades de todo o Brasil, espalhadas pelo Brasil, que trouxeram essas contribuições. Veja, eu falei da PIB, né? A PIB se dedica à luta pelos direitos indígenas, mas há uma rede de organizações indígenas, de movimentos, de comunidades, que trouxe via para a PIB, e a PIB é que nessa articulação com outras organizações regionais, indígenas, que trouxeram que eram os problemas. O que competiu aos juristas é ver o que aquilo afrontava, em alguma medida, o regramento que foi estabelecido na Constituição Federal, quando define o que é crime de responsabilidade, qual é. Aí, então, essa introdução é para dizer, existe uma análise feita pelas pessoas que sofrem o problema, e depois teve a análise, vamos dizer, mais jurídica, para analisar o que apresentado é de fato crime ou não. Eleonora pergunta, mas eles podem dizer que fica a critério do presidente fazer o que quiser. É o que eu disse, o presidente da República pode muito, mas não pode tudo. E ele tem deveres. Ele não pode simplesmente não querer cumprir o que está na Constituição Federal, porque isso é
para todos nós. Isso faz parte do espírito do que é Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito obriga todo cidadão a só fazer o que está na lei e estabelece que o cidadão deve se submeter à lei para viver na sociedade organizada, mas o poder do Estado também é submetido ao direito. Por isso que não pode simplesmente qualquer presidente que seja dizer, eu faço o que eu quiser porque eu recebi não sei quantos milhões de votos. Não, ele está submetido à regra constitucional. Isso é a lógica desse sistema de defesa. Porque senão cada um entra no Brasil, num governo, e faz só o que quer. Então, ele vai ter uma... Ele disse, eu sou a Constituição. Pois é, ele está pensando que ele está no nazismo, né? Porque o Hitler acho que também disse isso. Se não disse isso, alguém parecido disse alguma coisa assim. Mas o que eu quero dizer, ele não é a Constituição, os juízes não são a Constituição. Eu vi um juiz já falar isso, né? Não faz muito tempo, que a Constituição era ele. Não, ele não é a Constituição, nenhum juiz é a Constituição. A Constituição é o que o povo determinou que fosse feito. Quem está exercendo um poder, seja ele qual for, executivo, legislativo, judiciário, qualquer um deles, ele não exerce o poder em seu nome, ele exerce em nome do povo. Isso tem que ser o real. Ele vai ter margem de atuação? É evidente que vai ter margem de atuação, mas ele não pode fazer tudo, como eu disse. Veja, vamos pegar uma das coisas só que são mencionadas na petição. Só um exemplo para mostrar, para aclarar o que eu estou querendo dizer com isso. O Brasil estabeleceu o princípio da igualdade, né? Ele fala logo aqui também no começo que um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo e cor. Então, isso é uma coisa que está estabelecida. Não pode vir um presidente, seja ele quem for, e dizer, bom, eu não quero cumprir isso aqui. Não tem nada de igualdade. Não, ele não pode. Ele não pode fazer políticas que firam a Constituição. Por isso que aquele artigo que eu falei do artigo 85, aquele inciso, é tão importante, porque ele preserva de forma muito contundente esse eixo central que deve ser o país, né? Então, em relação a essa questão de raça e cor, o que o presidente fez? Primeiro, o discurso que ele utiliza com muita frequência, tem utilizado com muita frequência, em relação ao menosprezo, e com isso, o que está acontecendo? O racismo, que é um problema estrutural do Estado brasileiro, ele está se agravando. Vamos ver o que mostra, por exemplo, a questão da pandemia nesse capítulo específico. Tem uma pesquisa da PUC do Rio de Janeiro que está apontando que os negros que têm baixa escolaridade são 80% dos atingidos pela pandemia. Se essas políticas racistas desse governo, pelo discurso, pela prática institucional do presidente, tem gerado um discurso de ódio, e isso tem mostrado que um agravamento da violência. Então, a promoção da igualdade racial, que é o que está aqui, o que aconteceu nesse governo? Foi sistematicamente substituída pela negação do racismo. E isso vem acompanhado de uma violência cada vez maior contra a população negra. Então, um exemplo que deixa isso claro, ele verbalizou certas situações nesse sentido. A Fundação Palmares. A Fundação Palmares é uma organização que nasce para combater o racismo. E o que ele faz, como a Eleonora falou, ele ataca as instituições de forma que acabou com a fundação? Não, ele não acabou com a fundação, mas lá ele colocou alguém que diz que no Brasil não tem racismo. Ele afirma que o Brasil não tem racismo. Então, isso afronta de forma absoluta
Por exemplo, isso que eu mencionei que está aqui, no artigo 3º da Constituição, que fala quais são os objetivos da República Federativa do Brasil. Mais para frente nós temos outros artigos que também falam sobre a questão da igualdade, sobre a questão da raça, mas logo no artigo 3º, como objetivo, a gente já tem isso, né? Objetivo da nossa República. Então, essa política, ela é caracterizadora de crime de responsabilidade. Não pode um presidente negar e atuar de forma que contrarie isso, não depende da vontade dele. Tem um ponto... Sabe, Leonor, eu acho que era isso que eu queria dizer. Tem coisas que são limite. Tem Ele um ponto... Desculpa. Não, tem mais um ponto que me chamou a atenção na petição, foi a questão da soberania nacional. Exato. Que é o Bolsonaro, com suas ações, ele coloca em risco essa soberania ao executar uma política externa que contraria princípios constitucionais. Esse é um aspecto importante, me pareceu, da petição também. E esse é um aspecto que foi levantado, apontado, denunciado até numa carta, num manifesto. Isso, que é citada no pedido. De ex-ministros do exterior do Brasil. Na verdade, muitos ministros de várias áreas têm ficado horrorizados. Né? Esses das relações exteriores que você mencionou, é um dos pontos, né? Um dos pontos que atinge de forma muito grave. O Brasil passou por um período, nas últimas décadas, de respeitabilidade perante a ordem internacional. O Brasil passou a ser referência, inclusive, em diversos temas, nessas relações todas que se mantêm dentro de um propósito de objetivo da própria humanidade, né? Isso faz parte dessa nossa proposta como país, né? Um país que venha dar essa contribuição e essas posições para o mundo todo, né? Como um exercício da própria soberania, né? Ele tem essa postura que o Brasil tem praticado, deixa a comunidade internacional realmente de queixo caído, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, de queixo caído. Eu mesmo lembro que eu participei, não faz muito tempo, foi no final do ano passado, antes de Covid, antes de tudo isso, de um evento com pessoas que atuam na órbita internacional, e a questão lá era a questão de gênero. Nós estávamos conversando muito sobre a questão de gênero. Eles não acreditavam nas coisas que eles estavam ouvindo do que estava acontecendo no Brasil, né? Então, esse exemplo também é bom para ilustrar aquela questão anterior, Eleonora. Por exemplo, em relação à Secretaria de Mulheres, está lá uma pessoa que é machista, que ela tem toda essa estrutura do patriarcado como um valor a ser cultuado. Nessa reunião internacional, quando se dizia isso, olha, o que está acontecendo é isso, política de gênero no Brasil, é isso que acontece, os fatos são esses, a ministra fala isso, a ministra falou aquilo, as pessoas acham que quase não é real. É que eles tiveram uma conversa com ela e saíram de lá realmente depois impressionados por ouvir de viva voz isso tudo que a gente está vendo, né? Mas esse aspecto internacional, por exemplo, na questão de gênero ainda, veja que foi proibido, ele proibiu que em todos os documentos internacionais o Brasil assinasse sua concordância se tivesse essa expressão de gênero. Então, veja como nós estamos nos portando internacionalmente. Isso é um atraso, um retorno para períodos que nem eu sei quais são, porque de tão distantes que nós estávamos
construção, né? E fere os objetivos quando a gente diz de tratamento igualitário entre homens e mulheres. E em outros setores, vamos ver a questão ambiental, né? A questão ambiental está sendo barbarizada mesmo no país, né? E a questão ambiental, ela é o todo, né? A gente, é a vida, né? A vida e é o todo. Na questão ambiental, as políticas estão levando o país ao descrédito absoluto, né? Com prejuízos a essa política exterior, né? E ele vem atendendo só, e especificamente, ele só se alia e se identifica com um país, que é o do governo norte-americano, é o único com quem ele, vamos dizer, tem afinidade, né? E é o único que o interessa. Ele atua com agressividade, descaso contra atores, países, líderes e povos, descredibiliza as próprias instituições internacionais. Voltando à questão da saúde, Covid-19, nós temos uma organização internacional, a OMS, que é própria para atuação em todos os países que são parte, né, do sistema ONU, e ele desacredita tudo que vem da OMS. Como é que os outros países vão ter alguma respeitabilidade pelo país? Em consequência disso, nós estamos vendo que o Brasil está enfrentando entraves em consecução de acordos bilaterais, multilaterais, e sofrendo também com suspensão de compras de produtos nacionais por outros países, né? Então, isso é uma consequência terrível. Eu acho que isso é uma parte muito difícil. Talvez isso ainda não esteja tão claro no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia, a gente não está enxergando isso com tanta clareza. Você já teve países que retiraram valores, repasses para fundos nossos, que eram importantíssimos, né? Fundo que era para proteção de área ambiental, isso é um aspecto, nós perdemos fundos que vinham da Alemanha, da Noruega, nós perdemos investimentos externos com isso, né? E, especialmente, a respeitabilidade que o Brasil construiu nas últimas décadas. Isso, a gente não sabe ainda a dimensão que trarão esses problemas para o país, né? A questão dos povos indígenas, que também é citado no pedido, e que ganhou agora também com a declaração do ministro Gilmar Mendes que está havendo um genocídio nessa área, tem essa disputa com o governo federal e inclusive, ressuscitaram a Lei de Segurança Nacional. Como é que você está vendo essa questão dos embates do governo Bolsonaro com o Supremo, e como é que é essa questão do genocídio? Eu não sei se entrou até essa expressão no pedido, eu não encontrei essa expressão, mas é uma política genocida que está acontecendo? Sim, é uma política genocida, com certeza, né? O Gilmar fez o favor, o ministro Gilmar, acho que fez o favor de alertar as Forças Armadas. Olha, veja o que vocês estão fazendo, né? Eu acho que as Forças Armadas deviam agradecer, olhar o que está fazendo, se reavaliar, porque a situação é realmente grave. Mas em relação aos indígenas, nós temos uma política de descaso com as populações tradicionais, né? Veja, em relação a forma como eles são atacados, né? As questões são atacadas, às vezes, de forma mais subliminar. Então, a FUNAI continua existindo. Continua existindo. Mas ela tem suas competências esvaziadas. Tem demarcação de terra? Não vai ser feita nenhuma demarcação de terra. Já falou, não vai ter nenhuma demarcação de terra. Vamos pegar a Covid, que é uma coisa agora recente e gravíssima. Durante a pandemia, nós estamos sabendo pela PIB, que tem um levantamento, tem milhares de indígenas e também tem quilombolas que foram infectados. E ele se recusou a fazer política específica de proteção aos povos indígenas, que tem outras especificidades, né? Não forneceu
equipamento de proteção, água. Não teve equipe de saúde, insumos próprios capazes de reduzir os efeitos dessa contaminação. E nem é divulgado, né? É como se eles não existissem. Para o Bolsonaro, é como se ele não quer que eles existam. Acho que a gente podia lembrar bem a fala daquele ministro naquela fatídica reunião de abril, né? Quando foi? 20 de abril, né? 22, da boiada. Teve duas coisas muito... teve tantas, né? Mas vamos destacar nesse tema que a gente está falando dos indígenas. Duas falas que estão relacionadas. Um era daquele ex-ministro da Educação, que dizia que ele odeia o termo povos indígenas. Quer dizer, o que significa odeio os povos indígenas? Qual é o conteúdo que ele nos coloca quando ele apresenta essa fala, né? Odeio os povos indígenas. Significa que ele não considera o que está estabelecido na Constituição Federal. Vocês devem estar cansados, né? Porque eu volto e meio eu falo Constituição Federal. É meu livro predileto, a minha nova predileta. Eu digo que todo mundo devia andar com ela. Muitos indígenas que... Eu tenho uma cena famosa de um indígena mostrando uma Constituição, né? Eu acho que é isso, acho que todos nós temos que estar com a Constituição na mão. Porque, na verdade, a Constituição não é um monte de letrinhas juntadas num livro, é um projeto de país, né? E esse é o projeto nosso. Então, quando o indígena coloca que a Constituição diz, olha, eu quero esse projeto que está aqui, né? O projeto que foi colocado tem um sentido, né? Tem um sentido e um fundamento. Quando aquele ministro fala, eu odeio o termo povos indígenas, odeio esse termo, o que ele está falando nessa reunião de 22 de abril de 2020, com a aquiescência de todos que estavam lá, do presidente da República, que dirigia aquela reunião, né? Era uma reunião ministerial. Ele mostra a face que é dada dos direitos humanos em relação aos povos indígenas, trocando em miúdos. O que ele está falando? A palavra de ordem é: povos indígenas não existem como tal. Nada que é garantido aos indígenas tem que... quase nada que era garantido, porque vamos reconhecer que ainda era pouco, tinha que acabar. Ele não aceita essa nova ordem que está estabelecida aqui. Reitera o que o presidente já havia dito em outra data. Cada vez mais, o índio é um ser humano igual a nós. Lembram que ele falou isso? Ser humano igual a nós? Como se os indígenas não fossem humanos. E como se o índio tivesse que se integrar à sociedade branca, né? Então, assim, esse discurso que ele faz dos povos indígenas em relação aos povos indígenas é bem o retrato do trato que se dá à população indígena. Institucionalmente, essa fala revela o quê? Na FUNAI, nós vamos esvaziar as competências da FUNAI. Não vão ter território, não vão ter terra, não vão ter nada. Nós vamos não dar atenção à questão de saúde, que foi a PIB entrou com uma ação agora recente, acho que faz uns... A decisão deve ter sido no começo de julho, alguma coisa assim, eu não lembro, para que se fosse garantido o mínimo, que se fosse realizada a barreira sanitária. Quer dizer, é uma política de não atendimento às necessidades e especificidades dos povos indígenas, né? E nós estamos sabendo isso porque as organizações indígenas estão fazendo. Então, em relação aos povos indígenas, tivemos essa fala naquela reunião. A outra fala, que foi o que o senhor acabou de falar, vamos passar a boiada. O que ele significa passar a boiada para aquele ex-ministro também? Ah, não, ele ainda não é ex, né? Ricardo Salles, é isso, né? Isso. Esse ministro, ele fala o quê? Olha que coisa mais terrível. Ele menciona naquela reunião, olha, durante esse período de Covid,
quando tudo está em silêncio, está em sossego, imagina como você pode falar, um país na pandemia que nós estamos vivendo, as mortes diárias, crescentes, sem nenhuma direção, nós não temos direção nós não temos políticas concatenadas que deveriam ter sido feitas para que isso não chegasse no ponto que nós já chegamos, 75 mil pessoas. Então, é impossível a gente pensar que isso é minimamente aceitável. O ministro, então, do Meio Ambiente fala, como não está acontecendo nada, vamos passar a boiada. Ou seja, o que ele pretende? Pretende que flexibilizar as normas ambientais, passar por cima dos regramentos que existem e são necessários para que possam fazer o que ele quiser. E já estão fazendo. Veja, quantas coisas nós temos nessa... Eu falo da questão ambiental, que está conectada com a questão indígena, porque os maiores, né, protetores da questão ambiental são os povos indígenas. Eles são os grandes guardiões da floresta. Veja, o que tem acontecido? O Brasil tem perdido esses investimentos que eu falei, né, da área externa, e nesse período houve um certo incentivo ao desmatamento e incêndio em áreas de preservação e níveis que nunca foram registrados. Vocês lembram aquele fogo ardendo ali na Amazônia? Foi uma coisa terrível. A liberação de agrotóxicos em níveis inéditos. Então, assim, é uma sucessão de fatos que demonstram esse conjunto de violações em relação aos povos indígenas, mas também ao meio ambiente, que nos afeta da mesma forma, porque a questão dos povos indígenas não é só... Né? Eles estão à frente da luta há 500 e tantos anos, e com eles nós temos que aprender, né? E acho que as lições que eles trouxeram para essa petição, que eles que trouxeram, né, as análises, os problemas, as dores, né, eu digo que o Brasil vive em dor, porque dor espalhada em todos os cantos, em todos os lugares, e eles trouxeram essa realidade deles, né, o caso deste governo. E eles têm que ter proteção, porque está na nossa Constituição. E se você viola aquela Constituição, a Constituição, nesse tanto, você está cometendo crime de responsabilidade. Já o Bolsonaro é o autor desses crimes, né? Na verdade, o Brasil não aguenta, nós não aguentamos mais viver dessa forma, né? Não há mais como a gente aguentar um governo irresponsável, né? Quando eu digo irresponsável é porque ele cometeu crime de responsabilidade, é quem comete crime de responsabilidade. O Estado democrático de direito, a nossa democracia não admite mais um governo irresponsável que está acabando com todos os direitos, em várias vertentes, em várias áreas, e é uma sucessão. Eu me sinto lisonjeada de ter, de algum modo, participado desses diálogos, de estar junto nessa construção. Eu acho que é responsabilidade de todos nós, né? Fazer o que a gente pode para tornar esse Brasil uma sociedade realmente livre, justa e solidária. Nós não temos alternativa. Se nós tivéssemos uma outra alternativa, seria muito bom, mas nós não temos mais outra alternativa, né? Porque é um acúmulo, entra, dia, sai dia, cada dia alguma coisa. Veja no campo do trabalho, antes de ontem, acho que foi antes de ontem, uns 2, 3 dias atrás, porque não chegou a entrar na petição, o governo baixou uma portaria relativizando mais uma norma trabalhista que era considerada fraude até pouco. Então, é dia após dia, né? Cada dia mais alguma coisa. A dificuldade que foi para as pessoas receberem aquele auxílio emergencial. As pequenas e médias empresas ainda nem todas receberam. O orçamento que foi previsto para a pandemia, que ainda não foi executado, acho que
20%. A sucessão que está muito difícil, é um sufocamento do povo brasileiro, né? Um sufocamento. A senhora participou de toda essa construção aí desse documento, então recebeu toda essa série de denúncias vindas dos mais diversos grupos sociais, movimentos sociais. Teve alguma delas que a atingiu assim, de modo mais emocional, emotivo? Chegou uma hora que olhou, isso aqui não pode, dar vontade de chutar a cabeça, socar a parede, enfim. Ai, não fala que eu sou emotiva, você me perguntou emotiva. Eu sou muito chorona. Olha, é uma tristeza, né, o que está acontecendo. Você vê esse conjunto todo, pensar que nós somos o país rico, nós somos um país muito rico. Engano pensar que nós somos um país pobre, nós temos crise, sim, uma crise séria, mas o Brasil é a 12ª economia do mundo, né? Não é pouca coisa. Você imagina isso, 12ª economia do mundo. E nós temos gente que já está voltando para a linha da miséria de novo. Eu tive com o Papa não faz muito tempo, Papa Francisco, na época estava em tramitação ainda o impeachment em relação à presidenta Dilma, e eu tive a oportunidade de ter um diálogo privado com o Papa Francisco, em nome dos movimentos populares. Eu já tinha ido, o Papa Francisco começou a fazer há um tempo, encontros com os movimentos populares do mundo inteiro. Ele já fez, acho que foram 4 encontros. Nesses encontros, eu fui em 3 deles como observadora, que tinha um grupo pequeno, acho que nós éramos uns 10 ou 12 observadores internacionais, convidados pelo Vaticano. Então, eu já conhecia dessa circunstância. E, naquela época, eu tive um encontro com o Papa Francisco, e só recentemente eu tornei público isso, não faz umas 3 semanas, 2 semanas, porque foi um encontro reservado, mas, enfim, ele me perguntou o que eu achava do que estava acontecendo de positivo, que tinha acontecido de positivo no Brasil. E eu disse para ele que, olha, uma das coisas que mais me impactam é pensar que nós tivemos milhões de brasileiros que saíram da linha da miséria, que nós tínhamos muitos problemas. Certamente temos muitos problemas na área ambiental, que é o Papa Francisco, né? Mas esse fato, para mim, é muito significativo. Pensar que em uma década nós tiramos milhões de pessoas da linha da pobreza, o que não significa que ainda a gente não tenha pobreza no Brasil, não tenhamos muitas questões, mas é algo que a gente conseguiu provar, né, em 500 e tantos anos. Olha, nós podemos fazer isso, nós somos um país riquíssimo, 12ª economia do mundo. Então, dói muito você pensar que em tão pouco tempo pode ser tão destrutivo, né? Agora, então, você me pegou assim pelo lado emocional. Então, nessa hora, quando você vê o que está acontecendo com os povos indígenas, o distrato, com os quilombolas, com os trabalhadores, meu Deus, o que eles estão fazendo com os trabalhadores, todo o direito construído. Não, você está de sacanagem, você me pegou na emoção agora. Ai, meu Deus, esses direitos todos aniquilados. Sim, quando você me pergunta o que, eu diria o conjunto do que está acontecendo com o país. Mas tenho que dizer uma outra coisa. Eu sou emotiva também para a construção das coisas, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa construção. E vou dizer, o dia de ontem, que foi o dia do protocolo, foi muito especial, porque há uma alegria, eu sinto assim, uma energia das pessoas querendo fazer, querendo assinar. É uma coisa, é um movimento muito bonito, sabe? Essa construção foi muito bonita. E o dia de ontem, que chegou o ápice dessa primeira etapa, né? Porque nós fizemos uma etapa, que é a etapa de fazer a construção, né? Dessa construção que vinha desse desejo dos movimentos populares, a concretização da petição,
por vários juristas, a assinatura de várias pessoas, muitas personalidades, gente de todas as áreas, foi uma construção muito bonita mesmo, juventude envolvida, e alegria, né? Então eu acho que a gente está numa fase de ir para a segunda etapa com muita alegria e esperança que nós temos em nossa mão um sistema de defesa que nós vamos usar. E essa segunda etapa começa agora, a gente fazendo o diálogo e a pressão necessária em relação à Câmara, a Câmara dos Deputados, né? Agora, porque é a etapa seguinte. E botar de uma vez, de novo, o país nos trilhos, sem mortes que podem ser evitadas, com respeito à saúde e à vida dos brasileiros. Eu acho que é muito difícil você prever o desdobramento desse processo. Tem tantos processos, como você falou, e existem aquelas outras formas também de retirar o Bolsonaro do poder. Você acha que você hoje, olhando de hoje, o que você acha que pode ser o caminho mais viável para que o Brasil possa se livrar de Bolsonaro? Só ainda complementando, a senhora falou de 52 pedidos de impeachment. Eles podem convergir? Dentro dessa pergunta, Eleonora, é possível convergir, virar tudo ou menos? Eu não sei como vai se dar o procedimento do presidente da Câmara. Alguns, vários deles, têm uma linha comum, que é da questão da Covid, né, do trato que foi dado em relação à pandemia, né, a crise sanitária. Muitos deles têm esse item também. Tem muitos que falam da questão da estruturação dos poderes, então respeito aos demais poderes. É possível, de alguma forma, vai haver conversão. Esse que é o último, né, que foi protocolado no dia 14, ele tem esse sentido de construção e legitimação por um amplo leque da sociedade civil, então, e traz as afetações de um espectro muito significativo. Agora, eu não sei qual vai ser o resultado, é difícil prever. O do inquérito, eu tenho a impressão, do crime comum, né, que está na Procuradoria-Geral da República, é o que deve ter um andamento mais lento. Ao que parece, o do TSE vai receber elementos que estão naquele outro inquérito que está no Supremo Tribunal Federal, que é das fake news. E ali parece que tem muitos elementos significativos de como foi o procedimento contaminado no período eleitoral. Então, esse pode também acontecer de acordo do andar que o processo tiver. Mas eu acho que, seja qual for um ou outro, é importante que os poderes de Estado, seja o judiciário, seja o da... Vocês estão me ouvindo? Sim, parece sim. Estão me vendo também? Parece que sumiu. Sim, não, está aqui, está tudo certo. Então, esses poderes têm que ter muito claro qual é o sentir do povo em relação ao que está sofrendo em razão de tudo isso, né? Eu acho que a questão do eleitoral, ele vai mais na origem onde tudo começou nesse governo, sabe? Então, eu tenho muita simpatia, vamos dizer assim, por aquele resultado do eleitoral, porque é onde nasce tudo, né? Ele nasceu já de uma fraude eleitoral, que vai ser comprovado no processo, etc. e tal, enfim, com provas. Mas eu particularmente tenho esse sentir que na origem estava tudo muito errado. Mas na origem começou errado e agora a gente está vendo ao longo de 1 ano e meio. Então, e o povo está sentindo diretamente o resultado desse 1 ano e meio, né? Tanto que você vê que teve uma pesquisa recente que já mostra que a população não está concordando com o modo como o Bolsonaro administra, um percentual bem significativo, né? E a gente vê, por essa animação que
teve, por esse entusiasmo em relação ao impeachment protocolado, ao impeachment popular, que é assim que a gente chama ele, o impeachment popular, ele foi de uma adesão muito interessante e de muita participação, de muita contribuição, de muito querer fazer junto. Eu acho que a forma como foi feita já mostrou o quanto o povo brasileiro está querendo essa mudança e está precisando, e nós precisamos para se fazer justiça da forma como está na nossa Constituição Federal. Tem um ponto que você acompanha, uma questão que você acompanha muito de perto, que é a da população carcerária, que é uma das vítimas, enormes vítimas desse processo todo, do processo judiciário brasileiro. Agora, na questão da Covid, está muito evidente, né, tem esses casos que estão sendo falados aí, de personalidades e tudo mais, mas há um descaso enorme por essa população carcerária que está morrendo, que não tem nenhum tipo de assistência. Por que não é possível libertar as pessoas como outros países fizeram? Quer dizer, libertar quem tem uma condenação. Por que esse descaso com a população carcerária que você conhece muito e acompanha muito na sua trajetória? Eu sempre tive muito envolvimento, fui juíza criminal também muito tempo, né? Aposentei faz um ano e alguns meses. Sempre estive muito envolvida na minha militância no período da magistratura. Um dos temas da minha militância em direitos humanos era a questão carcerária, né? E nesse período de pandemia mostrou quanto existe dessa perversão, né? E mostraram realmente situações muito esdrúxulas, sempre tem sido, nessas últimos 2 exemplos, agora muito recente, de uma pessoa de 74 anos, que estava presa, e o ministro Fachin deferiu o pedido, uma pessoa de 74 anos morreu dentro da prisão com Covid. Quer dizer, qual é a lógica que se manter uma pessoa com 74 anos, que tem as comorbidades, presa? Para quê, né? E também morreu, então eu estou pegando 2 exemplos. Um rapaz que estava preso com 10 gramas de, eu não sei se era maconha, eu não sei se era maconha ou cama, não sei direito qual é a droga, mas eu sei que a quantidade era essa. Morreu na prisão também por Covid. E são vários. Isso porque ainda nós temos a baixa testagem, baixíssima. Feito, acho que em Araraquara ou Sorocaba, acho que era Araraquara, foi feita testagem, e 700 presos estavam tiveram resultado positivo. Imagina se nós fizéssemos a testagem como deveria ser. Isso tudo mostra, assim, eu acho que uma perversão do próprio sistema, né, em relação a uma determinada população, é a população carcerária, né, que é a população carcerária, que não se mostra, ninguém sabe o que acontece dentro dos muros, e que nesse período, um descaso muito profundo. E acho que nisso nós temos a grande responsabilidade do Poder Judiciário, né? O CNJ editou uma medida muito importante, que eu considero muito importante, que foi uma recomendação aos juízes, né? Mas em algumas regiões, o número de pessoas que saíram e que não precisariam ficar presas é gigante. Sabe que tem um cálculo que eu não vejo muito as coisas por aí, né? Eu acho que existem outras questões que até são mais relevantes, mas é importante ter a percepção que o gasto de um preso é de quase 3 salários mínimos, não diretamente na pessoa dele, né? Porque de toda a estrutura, etc, etc. 3 salários mínimos, para que você mantém uma pessoa presa gastando 3 salários mínimos se ela não tem o potencial de criar a violência? Porque nem todos os crimes são violentos, né? Até um grande percentual está preso por crimes não violentos, vários, milhares. Então, falta um pouco de você enxergar o outro, né? Falta você conseguir exercer um pouco de alteridade, né? A recomendação 62 do CNJ foi a melhor coisa, foi elogiada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, recomendou aos demais países como um patamar a ser seguido, mas deveria ser, na verdade, a rigor, ser seguido
por nós internamente, né? Que infelizmente isso ainda não aconteceu. Ou seja, os juízes não estão seguindo a recomendação. Não, a maioria os dados iniciais mostram o crescimento da Covid dentro do sistema, os dados que se conseguiu coletar. É claro que a propagação é muito mais rápida. Vive em ambiente fechado, né? Absolutamente fechado, sem circulação, muito próximos, não tem penitenciárias, tem prisões que você não imagina, você não consegue manter nem 1 metro de distância, não é possível fazer isso. Então é um descaso pela vida, né? Eu acho que fundamentalmente isso. Os dados mostram que poucas pessoas saíram, e são pessoas que poderiam estar fora porque não tem esse potencial de violência, né? Mas eu lamento muito essa situação, né? Porque quem está assinando essa certidão de morte é o judiciário, né? A assinatura dessa certidão vem do judiciário. Ele é que tem o poder de soltar ou não. Eu fico até pensando que talvez o legislativo pudesse dar uma contribuição no sentido de editar uma norma, né? Uhum. E aí talvez fosse melhor, porque o judiciário não tem, nesse aspecto, dado uma boa resposta, como se espera. E como outros países fizeram, né? Muitos países fizeram isso, estão fazendo. Outro dia mesmo saiu a notícia de um local que não tem tantos presos como o Brasil, que saíram 10 mil presos, uma vez com o receio dessa propagação, né? A senhora falou aí da população carcerária. O Brasil é um dos maiores, tem uma das maiores populações, e uma grande parte. Eu estava vendo os dados aí do Infopem, quase 30%, 29,75%, 30% dos presos da população carcerária é de presos provisórios. Não é um pouco mais que isso, não? Você falou 30, 29? Aqui está dizendo, de dezembro de 2019, é o Infopem. Eu acho que o Infopem não tem os dados totais. Mas veja, 30% é muita gente, né? São 222 mil pessoas. Se você, aí nesse último Infopem é cerca de 800 mil presos? E 748 mil. Quase. Você vê um número absurdo. De pessoas que ficam presas preventivamente. Tem situações que a prisão cautelar preventiva é necessária, né? Inclusive na época que teve a discussão do recurso liberdade e prisão só depois da decisão em segunda instância, veio muito à tona esses elementos. Muitos dizendo vão sair não sei quantos milhões de pessoas, 1.000 pessoas presas, etc. O que era uma mentira, né? Porque a maioria lá estava presa com medida cautelar desde sempre. Mas existe um uso exacerbado das prisões cautelares no Brasil. Em análises feitas por organizações internacionais, e mesmo esses dados do Infopem mostram muito claramente que existe o uso exagerado. Veja esse rapaz das 10 gramas de droga. Qual a necessidade? Eu tive um processo, quando era juíza da ativa, eu não costumava falar nunca dos meus processos, não comentava deles ou não. Teve um caso que eu escrevi um artigo, tem gente que acha que é um personagem fictício, mas ele é real, porque como eu nunca falava dos meus casos, mas ele é de um caso real. É o caso de uma moça que ela foi presa com menos de 1 grama de crack dentro da casa dela, junto com o namorado, o companheiro, e ela foi presa, ela não tinha nenhum antecedente criminal, ela teve uma pena que inicialmente foi de 8 anos, porque colocaram tráfico e associação, depois foi para o tribunal, eu peguei esse processo no tribunal, eu achei que deveria absolver, e a Câmara que eu estava achou que devia condenar, e manteve a condenação da pena de tráfico por 5 anos, e em regime fechado, sendo que a lei prevê para quem é primário, de bons antecedentes, etc., em algumas circunstâncias, que você pode reduzir a pena e pode substituir essa pena.
Mas não, lá na Câmara ficou 5 anos regime fechado. Essa moça, ela tinha uns 23 ou 24 anos, tinha um filho pequeno, acho que o filho ou filha de 3 ou 4 anos, não lembro muito bem, mas era criancinha, bem pequenininha. Ficou quase 4 anos presa. Se você colocar R$3.000, vamos dizer, 3 salários mínimos por mês, num ano, você gastou 36 mil. Em 4 anos, 4, 3, 2, pelo menos 120 mil. Você gastou 120 mil, você não trouxe nenhum benefício para ninguém, nem para a sociedade, nem para ela, nem para a família dela. Quer dizer, qual é a lógica que norteia uma prisão como essa? E como ela, tem diversos. Tudo bem que o caso dela era, assim, a quantidade menos de 1 grama, menos, mas 0,89, eu nunca esqueço desse caso. Qual é a lógica de você manter uma pessoa presa? Por que o Estado prende essa pessoa se você tem outras opções? A lei te dá essas outras opções, né? Existe um grande conservadorismo na área penal dentro do judiciário. Algumas vezes beira... Bom, é muito Não, triste, isso é um tema que a gente podia abrir aqui. Vocês vão editar, né? Não, está ao vivo. Tá ao vivo. Você não ao vivo? Eu não estou sabendo. Está ao vivo. Então, acho que acabou. Então, acho que o nosso tempo já chegou no fim. Desculpa, eu pensei que vocês iam aqui. Não. Eu queria só trazer ainda em relação às ações do Bolsonaro, né? Lembrar quando teve nos Estados Unidos toda aquela discussão em relação ao presidente Clinton, o que mais se falou, o que mais a justiça lá, enfim, ele ficou em risco de processo, mais pela mentira que disse em relação à questão lá do envolvimento sexual dele com a Mônica Lewinsky, do que pelo fato em si. Então, quer dizer, o presidente da República e pode mentir tão desembaraçadamente, cotidianamente com o Bolsonaro. Eu estava aqui com um dado desses serviços de checagem de notícias, é um serviço chamado Aos Fatos. Ele diz o seguinte: as mentiras de Bolsonaro. Em 560 dias, Bolsonaro deu 1.387 declarações falsas ou distorcidas. Anteontem, na verdade, ele publicou até um tweet dizendo que a esquerda queria descriminalizar a pedofilia. Enfim, isso aí é mais uma das tantas mentiras, falsidades. Isso também não constitui, ou pode se constituir em crime? As fake news, né? Exatamente. Bom, é uma situação muito diversa do que existe nos Estados Unidos, né? Porque lá, quando se está em juramento, não se pode mentir. Quando você está num processo, então é uma outra concepção que não se aplica ao Brasil. Então, acho que a gente precisa primeiro fazer essa distinção. E lá foi durante um procedimento específico já instaurado, né? É diferente no caso do atual presidente, né? Que está em exercício, do Jair Bolsonaro. Eu acho que esse conjunto de dados é algo que precisa ser pensado em termos de fake news, que é algo que caracteriza ele, né? E aí vem daquela outra coisa que vem desde a eleição. Isso que ele falou ontem é a mesma estratégia que foi utilizada de algum modo lá no período eleitoral. Então, quando ele fala que a esquerda quer descriminalizar a pedofilia, não é? Exatamente. Quer dizer, todo mundo sabe que isso é uma coisa absurda, ninguém imagina algo assim, não existe isso, não é real, é fake news, é malicioso, é proposital, não é
alguma coisa que você possa dizer, estou enganado, eu me equivoquei. Não, é proposital, é malicioso, é com um objetivo específico. Então, se ele solta essas coisas nesse período agora, ele está querendo insuflar determinada população, que pode ler isso e achar, nossa, eles estão querendo descriminalizar, que coisa absurda, etc. e tal. E essa questão da sexualidade também foi muito utilizada, né, de questões afetas à questão da sexualidade durante a campanha eleitoral. Então, eu penso, sim, que um conjunto de situação que possa comprovar, bom, nesse caso é claro que foi do Twitter dele, né, esse tipo de situação não tem paralelo com a questão do Clinton, reitero, porque é outra concepção jurídica, outro momento, ele está são situações diferentes. Mas eu acho que é preciso dar um tratamento adequado em relação às fake news. Acho que uma boa resposta para isso seria a afetação da chapa no período eleitoral. Acho que isso tem que ser até pedagógico para todos nós, né, de todo o Brasil. E voltar a uma situação de justiça. Por isso que eu tenho muita simpatia por aquela ação, no sentido de que nós vivenciamos. Eu posso não estudar o processo, inclusive, porque lá o inquérito no Supremo Tribunal Federal está em sigilo, né, mas nós todos vivenciamos isso, né, nós todos sabíamos dos disparos realizados, né? Nós sabemos que tem empresas que pagaram por isso, né? Quem pagou? Pode? Não pode? É evidente que não pode, a lei proíbe, né? Que se faça esses disparos e que tenha financiamento de campanha, né? Porque isso, no fundo, é um financiamento de campanha irregular. Então, eu acho que a melhor resposta para todas essas fake news seria a gente caçar a chapa, gente, não, Tribunal Superior, até caçar a chapa para voltar à normalidade, né? O Brasil precisa voltar à normalidade. E aí, Rodolfo? Não, então, eu acho que a gente queria agradecer aí a sua participação e ter a sua mensagem final aí para o pessoal que está nos acompanhando e que vai seguindo, acompanhando aí pela internet afora. Olha, eu achei que a gente ia terminar às 5, já estão me chamando, só um minutinho aqui, opa. Só para a gente, então, finalizar, agradecer novamente, tá? Dizer que fiquei feliz que dessa vez deu certo, que a gente conseguiu estar junto, e dizer que agora, na nossa mão, nas nossas mãos, de todos nós, está a possibilidade de a gente reconstruir esse Brasil. O Brasil que construiu essa Constituição de 88 é o Brasil, é o mesmo povo que está querendo colocar ele de novo nos trilhos. Então, eu tenho muita certeza que a gente vai conseguir fazer isso. Eles conseguiram, o povo brasileiro, em 88, fazer essa construção. Esse mesmo povo está aí nessa luta desse impeachment, está nas ruas, está nos diálogos, está nessas vias tecnológicas modernas, para a gente fazer essa alteração. Vamos fazer a nossa parte, eu penso que nós vamos conseguir. Vamos adiante, sonhar e lutar. Legal. Muito obrigada. Legal. Muito obrigada. Beijo a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau. Então, a desembargadora Kenari teve que concluirmos aí a entrevista com ela, mas o programa segue. A gente quer apresentar para vocês uma breve reportagem, aqui, fotos, imagens, né, do momento a que ela se referiu na entrevista, que foi o ato do registro do pedido de impeachment popular. Então, ontem houve foi protocolado o pedido de impeachment, né, e feito uma pequena assembleia lá próximo ao Congresso. Então, temos aí uma foto, o pessoal, os representantes dos movimentos populares aí, com a faixa Fora Bolsonaro, e também com a bandeira do Brasil e a defesa da Constituição, que é o que inspira todo esse projeto
de impeachment popular que a desembargadora Kenaric também apresentou aqui durante a nossa entrevista. Esse trabalho todo, essa articulação dos movimentos populares, também teve uma plenária virtual, né, na qual dirigentes de movimentos populares, líderes sindicais, ministros, ex-ministros, deram sua participação, deram sua mensagem. E um deles, que também mandou aqui para a gente, o ex-ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, que participa do projeto, é das almas aí do projeto Brasil Nação, do qual também a gente participa. Ele mandou uma mensagem. Ele assinou esse pedido de impeachment. Ele assinou esse pedido de impeachment. Nós aqui, a Eleonora e eu também assinamos, com mais 900 e tantas pessoas, jornalistas, intelectuais, artistas, dirigentes sindicais, dirigentes de movimentos populares. Então, a gente vai apresentar aqui para você a mensagem do Bresser Pereira. Nós estamos diante de um mal que se abateu sobre o Brasil há 1 ano e pouco atrás, quando uma pessoa sem nenhuma condição foi eleita presidente da República. Um homem que, a meu ver, está identificado com o mal, porque ele faz mal a todas as pessoas que o envolvem. Ele não só tem uma política econômica equivocada, que mantém o desemprego em alto nível, mas o que é muito mais grave, ele tem uma política sanitária que está significando a morte de, hoje já, 70 mil brasileiros. É um genocídio. Nunca tivemos um presidente como este. Um homem completamente desmoralizado lá fora do Brasil e desmoralizado também aqui dentro. Um homem que perdeu todas as condições para governar e, no entanto, está aí. Não é razoável. Nós precisamos dizer com força e com firmeza: fora Bolsonaro. Fora já, o mais depressa possível. Fora de maneira constitucional, mas o Brasil é uma sociedade civilizada. E este presidente não é civilizado. Este não é um presidente. Meus amigos, eu sou Luiz Carlos. Foi isso então, Rodolfo. Então, aqui genocídio. Política genocida. Então é isso, essa mensagem, essas reflexões que a gente traz para você, que você pode ver e rever no nosso canal no YouTube, o Tutameia TV, e visitar o nosso site, onde está todo ancorado o nosso trabalho, o tutameia.jor.br. E com isso a gente quer mostrar o quê? os números de ontem. Aí, a gente citou aqui logo no início, né, a nossa solidariedade, o nosso carinho. Aí os números da pandemia, os números do Covid no Brasil, é o resultado dessa política genocida aí, do presidente Bolsonaro. Esse é o resultado que a gente tem aqui no Brasil. E com isso a gente... Tchau, muito pessoal. obrigado pela sua participação. Vai lá e se inscreva no Tutameia TV.